33 motores disparam simultaneamente, gerando juntos mais de 74 meganewtons de empuxo combinado, suficiente para erguer o foguete mais poderoso já construído pela humanidade. Cada um desses motores individuais opera uma pressão interna de câmara de combustão superior a 300 bar, mais de 300 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar, um recorde absoluto entre motores de foguetes já colocados em operação. Esse motor se chama Raptor, desenvolvido pela SpaceX, e representa o primeiro motor de ciclo de combustão em etapas de fluxo total já construído na história a efetivamente voar. Neste vídeo, vamos entender o que torna o Raptor tão especial dentro do mundo da propulsão espacial, como funciona esse ciclo de combustão extremamente complexo e por que a SpaceX considera esse motor absolutamente essencial para seu objetivo final, levar seres humanos até Marte. Vamos começar entendendo o problema fundamental que qualquer motor de foguete líquido precisa resolver. Para gerar empuxo, um motor precisa queimar combustível e oxidante extremamente rápido, dentro de uma câmara de combustão, expelindo os gases resultantes em altíssima velocidade através de um bocal especialmente formatado. Só que, para bombear essas quantidades gigantescas de propelente para dentro da câmara de combustão, contra pressões internas extremamente altas, os motores precisam de turbobombas extremamente potentes. E é justamente na forma de alimentar essas turbobombas que reside uma das maiores diferenças entre diferentes tipos de ciclos de motores de foguete. O ciclo mais simples, chamado de gerador de gás, utilizado por exemplo no motor Merlin, antecessor direto do Raptor dentro da própria SpaceX, queima uma pequena fração do combustível e do oxidante separadamente, apenas para girar as turbobombas, descartando esses gases residuais posteriormente, sem que eles contribuam efetivamente para o empuxo final do motor. Esse desperdício de propelente, embora relativamente pequeno, representa uma perda de eficiência que engenheiros de propulsão espacial sempre buscaram eliminar. Motores de ciclo fechado como o russo RD-180 ou o americano RS-25, utilizado nos ônibus espaciais e no atual programa Artemis, resolveram parcialmente esse problema, redirecionando os gases utilizados para girar as turbobombas de volta para dentro da câmara de combustão principal, ao invés de simplesmente descartá-los. Mas mesmo esses motores ainda utilizavam apenas um pré-queimador, alimentando ambas as turbobombas, de combustível e de oxidante, a partir de uma única fonte de gás quente. E é exatamente aqui que o Raptor introduz sua inovação mais revolucionária, o ciclo de combustão em etapas de fluxo total. Ao invés de um único pré-queimador, o Raptor utiliza dois pré-queimadores separados, funcionando simultaneamente. Um deles queima uma pequena fração de metano, combinado com uma grande quantidade de oxigênio, criando um gás extremamente rico em oxigênio, utilizado especificamente para girar a turbobomba responsável por bombear o oxigênio líquido restante para dentro da câmara principal. O outro pré-queimador faz exatamente o oposto, queimando uma pequena fração de oxigênio combinado com uma grande quantidade de metano, gerando um gás rico em combustível, utilizado para girar a turbobomba responsável por bombear o metano líquido restante. O resultado extraordinário desse design é que, ao invés de desperdiçar qualquer propelente, cada gota de combustível e cada gota de oxidante carregada pelo foguete passa obrigatoriamente por uma das duas turbobombas, sendo parcialmente queimada em um dos pré-queimadores e finalmente injetada, já em estado gasoso e sob altíssima pressão, dentro da câmara de combustão principal, onde a queima final e completa acontece, gerando o empuxo efetivo do motor. Essa abordagem oferece vantagens extremamente significativas. Primeiro, como absolutamente todo o propelente contribui para o empuxo final, a eficiência energética do motor aumenta consideravelmente, refletida em um impulso específico, a medida técnica de eficiência de um motor de foguete, superior à maioria dos motores concorrentes que utilizam propelentes similares. Segundo, como os gases já entram na câmara principal em estado gasoso, ao invés de líquido, a combustão dentro da câmara se torna significativamente mais completa, estável e eficiente. Terceiro, e talvez mais importante para os objetivos específicos da SpaceX, esse ciclo permite operar em pressões internas muito mais altas do que outros ciclos convencionais, permitindo construir motores extremamente potentes, mas ainda assim relativamente compactos e leves.
Só que existe um motivo pelo qual nenhum outro motor desse tipo havia voado antes do Raptor: a dificuldade extrema de engenharia envolvida. Operar com um pré-queimador rico em oxigênio cria um ambiente interno extremamente corrosivo e oxidante, capaz de literalmente incendiar metais convencionais em contato direto com esses gases quentes e ricos em oxigênio. Para resolver esse desafio, engenheiros da SpaceX desenvolveram uma superliga metálica proprietária, batizada internamente de SX-500, capaz de suportar essas condições extremas sem sofrer corrosão ou falha estrutural catastrófica, um verdadeiro avanço em ciência de materiais que se tornou absolutamente essencial para viabilizar todo o projeto do motor. Outro detalhe fundamental na escolha de projeto do Raptor está no propelente utilizado: metano líquido combinado com oxigênio líquido, uma combinação conhecida tecnicamente como Metalox e que nunca havia sido utilizada anteriormente por nenhum foguete orbital antes do desenvolvimento da própria Starship. Essa escolha não foi acidental. O metano queima de forma muito mais limpa do que o querosene refinado utilizado em motores anteriores da própria SpaceX, deixando muito menos resíduos de fuligem depositados dentro do motor após cada queima, um fator absolutamente crucial para viabilizar a reutilização rápida e frequente dos motores, sem a necessidade de reformas extensas entre cada lançamento. Além disso, o metano apresenta uma vantagem estratégica de longuíssimo prazo, diretamente conectada ao objetivo final de toda a arquitetura Starship: a possibilidade de ser produzido diretamente na superfície de Marte, através de um processo químico relativamente simples, combinando o dióxido de carbono presente na atmosfera marciana com o hidrogênio, permitindo, teoricamente, reabastecer os motores para a viagem de volta à Terra sem depender de combustível transportado originalmente do nosso próprio planeta. Ao longo de diferentes versões do motor, o Raptor evoluiu significativamente. A primeira versão, Raptor 1, gerava cerca de 185 toneladas-força de empuxo ao nível do mar. A versão seguinte, Raptor 2, elevou esse número para mais de 230 toneladas-força, ao mesmo tempo em que reduziu significativamente a massa seca do motor, aumentando sua relação entre empuxo e peso. Já a versão mais recente, Raptor 3, simplificou drasticamente o design externo do motor, removendo praticamente todo o escudo térmico e a maior parte da tubulação externa visível nas versões anteriores, integrando esses sistemas diretamente dentro da própria estrutura do motor, ao mesmo tempo em que elevou o empuxo para cerca de 280 toneladas-força, com um objetivo declarado de custo de produção próximo a apenas $250 mil por unidade, um valor impressionantemente baixo comparado aos $146 milhões que a NASA historicamente paga por cada motor RS-25. Vale destacar que 33 desses motores Raptor são utilizados simultaneamente no estágio propulsor Super Heavy, a primeira etapa do sistema completo Starship, enquanto uma configuração adicional de motores, incluindo versões otimizadas especificamente para operação no vácuo do espaço, equipam o próprio veículo Starship, a segunda etapa reutilizável projetada para transportar carga e, eventualmente, tripulações humanas até a órbita, até a Lua e, segundo os planos declarados da SpaceX, eventualmente até Marte. No fim das contas, o motor Raptor representa um dos avanços mais significativos da engenharia de propulsão espacial das últimas décadas, combinando um ciclo termodinâmico teoricamente perfeito, mas historicamente considerado impossível de construir na prática, com inovações em ciência de materiais, manufatura aditiva e simplificação radical de design. Tudo isso voltado para um objetivo específico e ambicioso: tornar viagens espaciais reutilizáveis, frequentes e, eventualmente, acessíveis o suficiente para sustentar a presença permanente da humanidade além do próprio planeta Terra.